pastor nos outorgou a oportunidade de fazermos a leitura que geralmente classificamos com leitura oficial da noite, e eu não quis na leitura me distanciar do caráter do culto, que é um culto de Santa Ceia, e aquele texto que lemos tem a ver com o culto de Santa Ceia, ou a reunião onde a igreja primitiva assim celebrava a Santa Ceia, e aqueles versículos que antecedem a leitura que costuma se fazer para a ministração da distribuição do pão e dos cálices, em suma, falam para a gente que o nosso culto precisa ser coerente com a nossa convivência. Naquele texto lá de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pontua algumas contradições entre culto e convivência, convivência e culto. Ele pontua aquilo que no culto parecia ser, mas que no cotidiano, nas relações, na igreja, não eram. Mas não é sobre isso que nesta noite estaremos falando. Repito, a leitura foi feita com base na consideração ao caráter do culto, inclusive para que nosso pastor ficasse muito à vontade para, assim desejando, ceder a oportunidade para aquele que o Senhor ao seu coração falasse. Quero, dessa forma, pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. A partir do versículo de número 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao versículo de número 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ou no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Até o versículo de número 8. Queridos irmãos, o que nós somos e seremos, o que nós temos e teremos, o que nós fazemos e faremos em Deus, por Deus e para Deus, depende do nosso nível de confiança nele. O
texto de Jeremias 17, 5 a 8 fala de confiança em Deus. Li esse texto, refleti nesse texto, ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração nesse texto, dobrei os joelhos e conversei com Deus sobre esse texto, e uma frase expressa o sentimento de Deus a nosso respeito nessa noite, em relação ao que esse texto, que essa palavra transmite. O desejo de Deus é que confiemos plenamente, inteiramente e absolutamente nele. Somente nele. Somente nele. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para falar à nação de Judá, nação que tinha sido separada por Deus para ser nele, ter nele e fazer para ele. A nação se distanciou de Deus, distanciou-se da sua palavra, e ao distanciar-se da sua palavra se enfraqueceu. Porque todos aqueles que se apartam, se afastam de Deus e da sua palavra, se enfraquecem. Ao se enfraquecer, porque se afastara de Deus e da sua palavra, a nação se tornou vulnerável aos ataques dos seus inimigos. Porque não era mais forte como era, porque se afastou de Deus. Se afastou de Deus, enfraqueceu-se. Enfraqueceu-se e tornou-se vulnerável. Na medida em que tornou-se vulnerável, foi objeto e alvo de ataques dos seus inimigos. E aí, quando os inimigos de Judá e de Israel atacaram a Israel e a Judá, agora vulneráveis e fracos, o que é que eles tentaram fazer? Tentaram buscar em si mesmos, ou em terceiros, a força necessária para subsistir ao ataque dos seus inimigos e prevalecer contra os seus inimigos. Buscar em si mesmo ou em outros a confiança que deveria estar depositada em Deus. Buscaram em outros em si mesmo a força que deveria vir de Deus. Estavam nessa trajetória quando Deus levanta o profeta Jeremias para trazer essa mensagem. Uma mensagem muito conhecida de nós todos. O versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias se inicia com uma sentença muito conhecida de todos nós, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus resolve falar com o seu povo, através dos seus profetas. O versículo 5 inicia com a sentença: assim diz o Senhor. É a sentença, é a declaração, é a afirmação que parte do coração, da alma e da vida de alguém que tem a convicção de que Deus tem uma mensagem para transmitir ao povo. Tem uma mensagem de Deus para o seu povo. Jeremias. Assim diz não o profeta, assim diz o Senhor. Aquele que transmite a mensagem tem convicção que a mensagem não é sua. Tem convicção que a mensagem vem de Deus. Por isso assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, como disse através de Jeremias. E assim diz o Senhor nessa noite para nós. E o que é que diz o Senhor nessa noite para nós? Primeira coisa que o Senhor nos diz nessa noite, ou nos lembra nessa noite: maldito o homem que confia no homem. O que é que Jeremias quis dizer quando pronunciou essa mensagem de Deus para o seu povo, para o povo de Judá? Maldito o homem que confia no homem. Jeremias diz pelo menos duas coisas
nessa primeira parte do versículo 5. Primeiro, ele diz: maldito o homem que confia em si mesmo. A essa altura, este homem que confia no homem, que tem as implicações da confiança em si mesmo, já se afastou do Senhor. Já não confia mais no Senhor. Porque se ainda confiasse no Senhor, não buscaria em si mesmo confiar. O que somos e o que seremos. O que temos e o que teremos. O que fazemos e o que faremos em Deus, por Deus e para Deus. Depende da confiança exclusiva nele. A palavra de Deus e a mensagem de Deus para nós nessa noite, insisto, é: confie somente em mim. Tem algumas coisas que eu precisei listar aqui, e depois esse papelzinho aqui eu já vou guardar. Não confie em suas habilidades, em suas próprias habilidades. Não confie em suas qualificações. Não confie em sua inteligência. Não confie em sua influência. Não confie na sua posição. Não confie em seu dinheiro. Não confie em suas articulações ou jeitinhos. Não confie em sua força. Não confie em você mesmo. Confie somente em Deus. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para aqueles que estão confiando em si mesmo. O versículo 5 nos fala do fim daqueles que confiam em si mesmo. O texto diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Não confia em si mesmo, nem confie em nenhum outro homem. Porque não há homem na terra que possa nos dar a força, que possa nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar, que possa nos tornar somente aquilo que Deus pode nos tornar, que possa fazer em nós e por nós aquilo que somente Deus pode fazer. Não há nenhum outro homem, não há homem algum que possa fazer em nós e por nós e através de nós o que só Deus faz. Por isso, confie somente nele. O versículo 6 fala-nos do destino daqueles que insistem em confiar em si mesmo. O versículo 5, é bom lembrar, se inicia dizendo: assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço, da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O versículo 6 fala do destino desse homem que confia em si mesmo ou em outros, naquilo que é competência exclusiva de Deus. Por que será? Não diz o texto poderá ser ou tornar-se. O homem que confia em si mesmo ou em outro será. E será o quê? Será como um arbusto ou tamargueiras, como em outras versões. Solitária ou solitário no deserto. O homem que insiste em confiar em si mesmo, em suas habilidades, qualificações, inteligência, influência, posição, esquemas, articulações, força e outras coisas mais, terminará de forma inexpressiva a sua existência ou ministério. Terminará só,
no deserto sem expressão alguma. Um arbusto que o máximo que serve é de comida para cabra. Com raízes atrofiadas que não alcançam a profundidade do solo, não tem água, nem alcançam os ribeiros. O fim daqueles que na vida cristã ou ministerial insistem em confiar em si mesmo, vão terminar a vida ou o ministério como tamargueira, atrofiados, sem vida e expressão alguma. Mas o texto bíblico que fala de confiança em Deus não termina com maldição, termina com bênção. E o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança E aí me chama a atenção a mudança do tempo verbal. No primeiro caso, será. O indivíduo está numa caminhada, numa condição de declínio, de atrofia, para lá no fim acabar como tamargueira, sozinho, sem produzir, no deserto, afastado de tudo e de todos. Mas o tempo verbal do versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, versículo 8, porque ele não será como árvore. O texto diz, porque ele é. Não diz que ele será, não, ele já é. É uma realidade presente. Ele é, mas é como? Não é mais arbusto, é como árvore. Árvore é diferente de arbusto. Arbusto não tem expressão alguma, é algo inexpressivo. Árvore tem expressão para a glória de Deus. É como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E que águas e ribeiros são esses? O próprio Deus. Porque o homem que confia em Deus é nutrido, alimentado e fortalecido pelo próprio Deus. Mas que árvore bonita, frondosa, de ramos e galhos e folhagens e de muito fruto, que árvore esplendorosa. Qual o segredo dessa árvore? Está em si mesma? Não, está naquilo que a nutre. O segredo dela não está no tronco, não está nas folhas, não está no próprio fruto. O segredo dela não está na própria raiz. O segredo dela está naquilo que a nutre. Os ribeiros, as águas. A sua força não está em si mesma, a sua força é invisível aos olhos humanos. O que aparentemente é força em si mesmo da árvore, não é dela, é daquilo que ela suga, é de quem a alimenta, é de Deus que a alimenta e que a fortalece, aqui apontando para ribeiros e águas. Então a nossa expressividade, o fato de ser árvore, de ter folhas verdes, ramos, de fazer sombra e produzir fruto, não está em nós mesmos, mas naquele que nos alimenta e faz isso em nós, para a glória dele. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E aí diz o texto, e não receia quando vem o calor. Ou seja, não tem medo da variação do tempo. Porque na vida cristã, na vida ministerial, os tempos mudam. As estações mudam. Não receia quando vem o calor.
ele percebe quando vem o calor. Porque quando o calor vem, a temperatura quente já é percebida e sentida pelas folhas, pela árvore em si. A temperatura do vento muda, daquela brisa suave, fresca, e você vai percebendo que o clima está mudando. E diz o texto que o homem que confia em Deus é como essa árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, tem segurança, tem profundidade para o ribeiro. E aí quando percebe que está chegando o calor, ela não teme. Ela diz: pode vir, calor. Pode vir, eu não tenho medo de você. Porque eu não sou e nem me mantenho ou me sustenho nisso que você vê, calor. O meu segredo está oculto. Há algo que me alimenta, há algo que me fortalece, há algo que me nutre. Venha. Aleluia, venha. Minhas raízes estão profundas, estou bebendo da fonte que dá vida e sustentação. Pode vir, calor. Você virá, passará e minhas folhas ficarão verdes. Porque eu estar com as folhas verdes não depende do calor que vem, depende da água da qual se nutre, da fonte que se nutre. E por forte que seja o calor que venha, não é mais forte que a água, que a fonte que nos nutre, que é Deus. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Queridos, não nos enganemos. Às vezes a gente interpreta ou entende mal a vida alheia. Há pessoas que, por não conhecerem, ou não conviverem, ou não estarem muito próximos de outras, pela maneira com que alguém se porta, se comporta, faz com que algum juízo de valor seja feito no sentido de as pessoas acharem que a gente não passa por prova, por dificuldade, por lutas. Mas o que acontece muitas vezes é que nós somos como essa árvore, que a gente está passando por tempo de calor e de sequidão, mas acontece que esse tempo não nos afeta. E aí no convívio, no dia a dia, a gente está de cabeça erguida, fazendo a obra, servindo a Deus, folha verde. E às vezes a gente faz esse juízo de falar: aquele irmão, eu não sei como aquele irmão chegou no ministério onde chegou. Nunca passou por prova. Mas por que você acha que ele nunca passou por prova? Porque a folha está sempre verde. Eu nunca vi ele com a folha seca. Mas a folha não está verde, não é pela falta da prova. A folha está verde porque tem algo nutrindo, alimentando, sustentando e fortalecendo. Aleluia. Ribalá, chorroia, rabassacamaha. Aleluia. Aleluia. 40 graus, 45 graus, 50 graus no deserto e a folha verde. E não vai secar, não vai, porque tem raiz profunda, está bebendo, está nutrindo, está se alimentando. Aleluia. Quando vem o calor, a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba. Escassez. Ih, agora parou de chover.
mas a raiz está lá profunda. Por fora está seco. Nós moramos numa região muito parecido com o contexto onde viveu o profeta Jeremias. Você vai para o sertão, aí você pergunta, tem água no sertão? Pastor, uma sequidão só, mas tem água no sertão. Se cavar, acha. No ano da sequidão, continua dando fruto. Porque continua nutrido. Nutrido por quem? Por aquele em que essa árvore confia. O texto termina com a palavra de esperança. Nós continuaremos sendo e seremos ainda, sempre, essa árvore que pode vir o que vier. Ela está lá com as folhas verdes e dando fruto, enquanto nossa confiança estiver somente em Deus. Somente em Deus. Deus está nos convidando nessa noite a voltarmos a nossa confiança toda para Ele. Somente para Ele. Somente para Ele. Somente nele. E uma das maiores provas da nossa confiança em Deus é obedecer a palavra dele. Obediência é a maior prova da nossa confiança em Deus. E, meus amados, Deus não negocia um único princípio na sua palavra. Ou a gente confia nele, ou não confia. Tudo que é humano, tudo que diz respeito à autoconfiança, tudo aquilo em que você confia em si mesmo, ou em terceiro, em nome de Jesus nessa noite, abra mão disso. Diga, Deus, perdoa-me. A partir de hoje, eu vou voltar a confiar somente em Ti. Confie em Deus nos seus negócios. Aleluia. Confie em Deus no seu ministério. Confie em Deus nas causas e nos pleitos, nas lutas e nas adversidades. Confie em Deus. Porque confiando nele, nós continuaremos a ser e seremos, a ter e teremos, a fazer e faremos mais ainda daquilo que em soberania e graça Ele decidiu que fôssemos, que teríamos e que faríamos. Em nome de Jesus nessa noite, confia somente em Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas, as muitas promessas que eu te fiz. E se for impossível, clamarás a mim
Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás? Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das muitas promessas que eu te fiz. E se for impossível, impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás? Diga aí: Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Pai, eu confiarei. 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 Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Se vier a enfermidade, eu confiarei. Se vier a solidão, confiarei. Se eu entrar no deserto, eu confiarei. Se a noite vier, eu confiarei. Se o frio vier, eu vou confiar em ti. E se o meu irmão me deixar, vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Mas se a enfermidade tomar o meu corpo, eu vou confiar em ti. Mas se os médicos disserem a mim, chegou o teu fim, eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Direi como Jó, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Nele, 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 nele. Pai, confiarei. Eu vou confiar em ti. Você está aqui e está dizendo: Deus, como posso confiar em ti se a luta está grande demais? Eu não vejo saída para mim. Mas eu quero te dizer nesta noite: meu filho, minha filha, olhe para mim. Confia em 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 mim.
fazer. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Eu vou entrar aonde você não pode entrar. Eu vou curar o que a medicina não pode curar. Eu vou abrir a porta que fechada está. Eu vou fazer o impossível pra você. Só quero que você confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Eu quero que você diga nesta noite: